realidade fictícia revela com sutilezas da mente, sem ter, como ele enfatiza, nenhum conhecimento anterior das doutrinas psicológicas. O doutor tem diante de si, nesse colóquio com Sally, oportunidade excepcional de aprofundar alguns aspectos da problemática do sonho, até hoje, um tanto misteriosa. Ele se mostra, contudo, entre cauteloso e admirado, ao que Sally, um fragmento de gente, lhe expõe. A generalizar-se o que ela diz, comenta ele, o que, naturalmente, não é o caso. Então teríamos de concluir que nossas mentes devem estar mais ou menos em constante atividade durante o sono. A despeito da ressalva do doutor, é exatamente isso que acontece. Sally tem, a respeito, outro comentário inteligente, para não dizer brilhante, ao declarar que é totalmente lógico denominar sonho apenas as coisas de que a gente se lembra, dado que a mesma coisa ocorre o tempo todo. Veja o leitor como é difícil vencer a tentação de comentar aqui certos aspectos. Eu pretendi apenas mencionar a existência do capítulo sobre o sonho, sem comentá-lo, e cá estamos nós a conversar sobre ele, ainda que avouque toisão, como dizem os franceses. Arrisco mais uma observação, ainda sobre esse aspecto. Do seu ponto de vista privilegiado, Sally acompanha lucidamente os sonhos da Beauchamp, o que, para ela, se resume em monitorar o pensamento de sua companheira de condomínio. Pois bem, há pelo menos mais de um sonho, eles parecem repetir-se com certa frequência no qual a Beauchamp se vê em Londres. Há cenas de rua, gente, carruagens, trens e um homem que surge, de passo incerto, detém-se debaixo de uma janela e grita por um nome de mulher, Molly. Molly. O leitor instruído pela noção básica das vidas sucessivas, fica a imaginar-se este sonho, pensamentos, na competente opinião de Sally, não se reportaria a uma existência anterior, na Inglaterra, na qual se pressente nos bastidores, um drama de que apenas fragmentos incongruentes transparecem. Na verdade, o sonho recorrente costuma ter muito a ver com dramas, conflitos, tragédias e alegrias do passado mais remoto. Outra informação preciosa, Sally que, usualmente, não percebe os pensamentos da B4, é capaz de monitorá-los, a partir do momento em que essa personalidade começa também a sonhar. Que mecanismo temos aqui? Seria fascinante debater aspectos como esses com as próprias personalidades, com a finalidade de ouvir o que tem a dizer e pesquisar-lhes, via hipnose, as profundezas da memória. Teria esse diálogo as características de um entendimento com o já mencionado ESH Inner CFOP. Como as três personalidades, B1, B4 e Sally, parecem ter consciência dos sonhos de cada uma das outras, o doutor conclui que todas as personalidades se tornam uma só, no que diz respeito aos seus pensamentos, quando estão adormecidas. Quando despertam, voltam a ser, no entender do doutor, diferenciadas. Isso se harmoniza com a hipótese de que B2 possa ser a verdadeira personalidade nuclear, quando hipnotizada. Contudo, a tentativa de despertar a B2 falhou. Não me parece justificável sua conclusão que, aliás, não resistiu ao teste da experimentação. O fato de terem as três acesso ao que as outras sonham, ou pensam, como assegura Sally, não quer dizer que sejam a mesma pessoa. 9. Fenômenos mediúnicos. Há outros aspectos não menos interessantes e densos de informações valiosas, como o conteúdo do capítulo 22, que descreve a ocorrência de fenômenos mediúnicos de psicografia com Sally. Há o capítulo 23, no qual se cuida da autobiografia de Sally. A B4 interfere sistematicamente e destrói, várias vezes, as páginas que Sally consegue escrever. A qualquer momento, na elaboração do texto, B4 pode despertar, ou seja, assumir o controle do corpo e fazer desaparecer o material no qual a outra vinha trabalhando. Ou, então,
encontra os originais escondidos em alguma parte da casa e os põe fora ou queima. Depois de armar todo um esquema de segurança, Sally consegue concluir o trabalho, mas a B4 volta a descobrir os originais e novamente os destrói. Que motivações teria a B4 para impedir que a narrativa chegasse ao conhecimento do Dr. Prince? Infelizmente o doutor não reproduz senão pequenos módulos do texto, que acabou sendo secretamente concluído e enterrado por Sally, a fim de preservá-lo da ação destruidora da B4. Ela espera que alguém, um dia, venha descobri-lo. Dos trechos apresentados pelo doutor, constam observações do maior interesse acerca da vida em paralelo da Beauchamp de Sally, desde a infância. Sally demonstra encontrar-se em posição privilegiada de observação, acompanhando com a mente amadurecida, nada infantil, o que se passa à sua volta. Sally parece desempenhar na família Beauchamp papel semelhante ao de Vicky, no caso Sibyl do professor, no caso Milligan, como veremos. Quando Sally narra episódios ocorridos ainda na primeira infância, na fase do berço, o doutor declara positivamente que isso ele não poderia aceitar. Documente, Sally refaz o texto, ressalvando, porém, a validade de suas informações. Este texto foi revisto pelo Dr. Prince, que questiona declarações feitas por mim e pensa que eu não me ative aos fatos reais. Insisto em dizer que sim, tudo o que escrevi é verdadeiro e que me lembro da noite descrita, quando chorei durante tanto tempo que alguém apareceu para me consolar. Ela era, então, um bebê de colo e o doutor não pode admitir que a criança possa ter consciência do que se passa à sua volta, nem com suas emoções, a essa altura da vida. No entanto, há mais de um século os instrutores invisíveis do professor Rivail, Kardec, informavam que a entidade espiritual está perfeitamente lúcida e consciente na criança e que apenas não consegue expressar-se através do seu corpo físico, que ainda não está pronto. A idênticas conclusões chegou a pesquisa contemporânea, a partir das experiências renovadoras da doutora Leon Bache, com as suas regressões à fase infantil, ao momento do parto e ao período da gestação, bem com as existências pregressas, em outros corpos ou na intermissão entre uma vida e a seguinte. Esse tema foi tratado em meu livro Nossos Filhos São Espíritos, ao qual encaminho o leitor porventura interessado. Na sua autobiografia, Sally insiste em se dizer mais velha do que Justine e mais forte. Tem perfeita consciência também de que seus pensamentos e sua vontade são distintos e nada tinham com o psiquismo da outra. Apenas o corpo físico da menina, Justine, era o mesmo e elas se alternavam nele. Já naquela época, conseguia induzir a outra a fazer o que ela, Sally, desejasse, apenas concentrando fortemente a sua vontade. Desde então, sabia de todos os pensamentos que circulavam pela mente da outra. Do maior interesse, ainda, é o mecanismo posto em operação para que a autobiografia seja escrita. Por alguma razão que não ficou clara ou não se apurou devidamente, Sally não a escreve diretamente, quando na posse do corpo, tal como faz com as inúmeras cartas que despacha para o doutor e para os amigos de sua preferência. As memórias são produzidas, por psicografia, que ela classifica como de escrita automática, somente quando a B4 está na posse do corpo da Beauchamp. Eu, HCM, gostaria de estar por ali para fazer algumas investigações e questionar as duas. A outra condição, Sally só pode escrever se a B4 permanecer de olhos abertos. O relacionamento entre ambas, contudo, é péssimo. Sally não consegue penetrar o pensamento da B4 e precisa dos olhos dela para ler o que sua médium B4 escreve, à medida que vai ditando o texto. Quando a amanuense se distrai ou, deliberadamente, fecha os olhos, Sally psicografa com veemência, abre os olhos, sua burra, ou então eu não posso ler. E acrescenta, ameaçadora, Deus punirá sua leviandade, pois eu sou um espírito. Você sabe que isto é verdade.
É num trecho dessas memórias que Sally oferece observação do maior interesse acerca do que ocorre com as demais entidades que disputam o corpo físico da Beauchamp quando ela, Sally, está no comando. Convém lembrar que ela escreve por intermédio da B4 que, por sua vez, utiliza-se da mão da Beauchamp. Quando estou fora, esclarece, elas parecem mortas. Pelo menos, se não estão, não vejo o que acontece com elas. Não estão em mim, porque sou sempre apenas uma. Se estivessem, eu teria todo o conhecimento sobre elas, tanto quanto de suas memórias e sentimentos, o que não acontece. O leitor, naturalmente, sabe que estar fora é estar consciente, no corpo físico. Nenhuma palavra é dita ou escrita, contudo, que ponha um pouco de luz num dos mais importantes aspectos da síndrome da personalidade múltipla, ou seja, onde estão, o que fazem e como se sentem as personalidades, quando não estão manifestadas no corpo físico da hospedeira. Algumas informações fragmentárias e pouco exploradas encontraremos no caso Billy Milligan, e no relato autobiográfico de Justine Sizemore, a verdadeira Eve das muitas faces, como ainda veremos. Não é difícil entender as razões da amnésia. Também durante as horas em que passamos a dormir, a parte de nosso ser aqui, no caso Beauchamp, o doutor o chama de B2, desprende-se do corpo físico e raramente se lembra, ao despertar, do que fez, por onde andou e o que pensou. Lembranças fragmentárias dessa atividade são trazidas para a memória de vigília, algumas delas sob forma de sonho, mas como disse ali com propriedade, é tudo pensamento e, neste caso, é tudo sonho ou, então, reversamente, tudo sonho é pensamento. De minha parte, entendo que há certa distinção entre o que consideramos sonho e o que pode ser classificado como imagens da atividade da personalidade no estado de relativa liberdade enquanto o corpo repousa e dorme. Na realidade, não é a entidade psíquica que adormece, mas o corpo, em estado de relaxamento, que possibilita o afastamento do psiquismo e, obviamente, da função pensante com a respectiva memória. No momento em que os estudiosos decidirem aprender com os fatos, em vez de forçá-los para dentro de exíguos esquemas inadequados, poderemos avançar mais rapidamente no conhecimento de importantes aspectos do psiquismo. Vimos, ainda há pouco, um exemplo desses, quando Sally refaz sua autobiografia para acomodá-la aos preconceitos do doutor, que não pode, segundo o modelo teórico ao qual se subordina, admitir consciência e memória num bebê. Ela obedece, mas reitera sua verdade, resultante de experiência pessoal em primeira mão, que nada tem a ver com as teorias criadas para aceitar ou rejeitar fenômenos. Veja-se, a propósito disto, outra brilhante observação de Sally, ainda na sua autobiografia, lembrando que a inicial C é empregada por ela para designar Justine, ou seja, Miss Beauchamp. B4 deve ser baratinado ou embirutada, ainda que eu não conheça seus pensamentos, dado que estamos vinculadas de alguma maneira ou eu não poderia obrigá-la a ver e ouvir coisas e, ao mesmo tempo, não vê-las e ouvi-las. Talvez isto seja conseguido através da B2, contudo, não pode ser a B2 de verdade, dado que sempre sei o que ela pensa, sempre. Apesar de que Dick, um hipnotizador, acha que não, quando a hipnotizada é a B4. Diz ele que há aí algo que eu não consigo entender. Pouco adiante, nesse mesmo texto psicografado, ela esclarece de maneira perfeitamente aceitável a posição das personalidades envolvidas no drama. Primeiro, informa que quando fala de si mesma, não está se referindo nem a B1. Código do Dr. Prince para Beauchamp, nem a B4, mas apenas a ela mesma, Sally Beauchamp. Observe-se que ela adota o nome da família. E prossegue. O Dr. Prince parece pensar que ele a transformou, B1, em B4, mas não é isso. A 4 surgiu anos e anos depois, em Boston. Informa,
Ainda, que a B2 sabe de coisas que nem a B1, Beauchamp, nem a B4 sabem, com o que parece confirmar que a B2 é, de fato, a entidade espiritual, ou, no dizer do Dr. Prince, a alma de Miss Beauchamp, que tem à sua disposição a memória integral, o arquivo geral, a experiência acumulada do ser espiritual, no que se inclui, evidentemente, as vidas anteriores dela própria e, provavelmente, muito da história pessoal de cada uma das demais entidades envolvidas. Isso, porém, nunca é revelado nessas experiências, senão em breves e enigmáticas referências ocasionais. Ou então, os autores excluem tais informações dos textos que produzem. Seja como for, o doutor reconhece a superioridade de B2 sobre as demais, em equilíbrio e caráter. Vejamos, a seguir, esta penetrante e precisa avaliação de Sally. As únicas personalidades ou entidades reais são C, a Beauchamp, e eu própria. A B2 é C adormecida e a 4, a C confusa. Às vezes, ela está mais perturbada, às vezes, menos, mas isso não altera o fato de que ela é C e confusa. Essa história de ter muitos nomes para ela, e eu não gosto disso. Não há dúvida, a meu ver, de que Sally está certa em identificar as duas entidades, ela e a Beauchamp, bem como em perceber que a B2 é a mesma Beauchamp, só que em estado de transe hipnótico. Eu não afirmaria, no entanto, que a B4 é apenas a deterioração mental da Beauchamp, pois ela também demonstra autonomia, tanto quanto diferenças fundamentais de caráter, preferências, temperamento etc. Alternativa a considerar-se, na hipótese de não ser mesmo entidade autônoma, seria de identificá-la como a própria Beauchamp regredida a uma existência anterior, o que também pode ocorrer. Entendo, porém, que as divergências entre uma e outra são tão marcantes que a hipótese se tornaria insustentável. Continuo achando que um competente questionamento de ambas, juntas e separadamente, poderia trazer luz suficiente para melhor definição do quadro. Alguma razão, contudo, deve ter Sally em mente para dizer que a B4 é resultante da perturbação da Beauchamp e não uma entidade per si, ainda que não se deva, obviamente, aceitar sem exame crítico tudo quando ela, ou qualquer outra entidade, afirme. Ao relatar os fatos observados, ela é sempre segura e verdadeira, como o próprio Dr. Prince afirma por mais de uma vez. Já na interpretação de tais fatos, está sujeita a equívocos mais ou menos sérios, como qualquer um de nós. Ninguém se arrisca mais nesse ponto do que o Dr. Prince, que só dispõe, no seu arsenal técnico, de uma teoria inadequada que ele próprio admite deixar muita coisa importante para entendimento futuro. Continuo achando, porém, que a B4 é uma entidade autônoma, que se aproveita dos estados de perturbação emocional e mental da Beauchamp para assumir o corpo. Sally não lhe concede esse status porque não consegue invadir com seus censores a intimidade do pensamento dela. 10. De volta à histeria. Antes de encerrar estes comentários acerca do que não é possível comentar por falta de espaço, julgo indispensável reiterar algo sobre a memória, da qual tanto se fala e escreve em todas as obras acerca da personalidade múltipla, a do Dr. Prince inclusive. No modelo teórico adotado na interpretação e terapia do fenômeno, disse que as bruscas alterações suscitadas pela chamada dissociação seriam atribuíveis a sucessivas crises de amnésia. É certo que a amnésia tem algo a ver com o fenômeno, não, porém, que seja responsável pela conversão de uma personalidade em outra. O que acontece é que ao retirar-se uma entidade, seja ela dona do corpo ou outra que esteja transitoriamente no comando, a pessoa que se leva consigo sua memória, e a que se acopla, em seguida, ao corpo, traz a sua. Como em todos nós, as memórias são autônomos e individuais. Suponhamos que a entidade A, a Beauchamp, por exemplo, seja dona do corpo e esteja, no momento, incorporada.
Ao retirar-se, por hipnose, choque emocional ou o que seja, cede espaço para que a entidade B possa acoplar-se e assumir os controles. Digamos que B seja a nossa conhecida B4. A pessoa retira-se com todo o seu psiquismo, no que se inclui sua memória, e a B assume com o seu. Nesse ínterim, a entidade C, que podemos figurar como sendo Sally, está por ali, ligada, de certa forma, à família, e percebe o que se passa e que atitudes são tomadas através do corpo da entidade. No caso estudado pelo Dr. Prince, Sally percebe até os pensamentos não expressos da Beauchamp, enquanto esta se encontra acoplada ao corpo. Uma vez deslocada para ceder lugar a B4, Sally perde contato com ela. Sally informa, ainda, que, de início, não tinha controle algum sobre o pensamento da B4, mas, posteriormente, descobre um processo que lhe permite acesso também ao psiquismo dessa personalidade, ainda que não permanente, dado que depende de certo grau de concentração mental de sua parte. Ora, quando a Beauchamp se retira com a sua memória, é certo que continua a pensar e agir em algum plano ou dimensão, pois ela não morre, tanto que, ao cabo de algum tempo, que pode variar de alguns minutos até algumas semanas, estará de volta ao seu corpo para reassumir os controles. Nesse ínterim, é evidente que não pode ter lembrança documentada em sua memória, do que ocorreu enquanto outra pessoa controlou o corpo e com ele agiu. A memória em funcionamento enquanto ela esteve afastada do corpo não foi a sua e sim a da invasora. O modelo teórico, contudo, insiste em considerar a memória como um atributo biológico e não espiritual. Resta, à ciência, apenas a alternativa de que a entidade sofreu uma crise de amnésia que, naquele intervalo em que esteve sob controle alheio, funcionou ali uma parcela ou fragmento do seu próprio psiquismo, dissociado ou cindido em consequência de distúrbios mentais. O termo histeria, convocado para classificar o fenômeno, é apenas um rótulo que não explica nem caracteriza nenhum distúrbio específico, servindo para designar um grupo heterogêneo de sintomas que não cabem em nenhuma outra classificação etiológica. Intrigado por esse comportamento, o Dr. Prince faz aos termos memória e amnésia inúmeras referências no livro, dado que todas as conversões de uma personalidade em outra no corpo físico da Beauchamp criam atos de esquecimento, e dentro do modelo clássico, esses claros exigem elaboradas hipóteses que acabam por nada explicar. Ao analisar, por exemplo, a interação B1-B4, ele insiste em deixar de lado Sally. O autor escreve o seguinte, no capítulo especial dedicado ao problema da amnésia, XV. Seja qual for a personalidade real B1 ou B4, a outra é um grupo dissociado de estados e consciências. Memórias que uma delas perde não ficam destruídas, apenas dissociadas, elas ressurgem quando a personalidade correta desperta. Em primeiro lugar, estou convicto de que todas as personalidades manifestadas na SPM são reais. Em segundo, cabe observar que a teoria, portanto, supõe que, como se trata de um só psiquismo, o que não é, todas as memórias aparentemente individuais ficariam ali mesmo dentro do contexto e cada segmento delas ressurge quando a correspondente personalidade dissociada consegue retomar o controle do corpo. Vimos alhures que o doutor entende que, a crer-se no que diz Sally, e que ele não admite, a consciência teria funcionamento contínuo, mesmo durante o sono ou na infância, o que é estritamente verdadeiro. Lamentavelmente isso não cabe no modelo teórico com o qual ele tem de trabalhar, cuja exiguidade foi definida pelas autoridades científicas que o precederam. Quando a B4 se lembra, com alguma dificuldade, mas se lembra, de um traumático episódio, durante o qual ela não era suposta a estar presente, o doutor comenta. Esta lembrança, em contraste com a sua amnésia, parece paradoxal. E acrescenta que, em vista do extenso conhecimento que a B4 revelava da vida da B1,
demonstrava-se que a divisão das personalidades não era tão completa como as observações anteriores pareciam indicar. Para explicar a aparente contradição, ele acha que a amnésia não era absoluta porque as memórias perdidas ficavam retidas no psiquismo da B1. A hipótese, contudo, suscita novas dúvidas, que o autor não tem como resolver e se pergunta, honestamente. Suponhamos, contudo, que a B1 não houvesse reaparecido após o advento da B4. Estaríamos justificados em concluir que as lembranças dos 6 anos anteriores tenham sido obliteradas para sempre? A resposta, a meu ver, é sim e não. Estariam excluídas do psiquismo, digamos da sobrevivente, porque pertenciam à identidade que partiu e não retornou para reassumir o corpo, mas não estariam perdidas para sempre porque continuariam no psiquismo da entidade que se foi. A aceitação desse esquema, porém, pressupõe uma realidade espiritual que a ciência ainda não se sente disposta a admitir e que implicaria não apenas a absoluta autonomia das memórias, uma para cada entidade manifestante, mas também a sobrevivência do ser e sua capacidade de acoplar-se ao psiquismo de pessoas vivas e utilizá-los para expressarem pensamentos, pela palavra escrita ou falada. Por isso, tomando o efeito pela causa, o autor conclui que a dissociação é a base da amnésia histérica, quando o reverso é que acontece, ou seja, a amnésia é consequência da desincorporação, a que ele chama dissociação, de vez que a memória, temporariamente manifestada naquele corpo, retirou-se com a entidade a qual pertence, para funcionar a lures, numa dimensão da vida que a ciência como um todo ainda se recusa a admitir. O fenômeno está sendo observado corretamente pelo atento Dr. Prince. Suas formulações teóricas e suas conclusões é que se revelam inadequadas, como se pode depreender do seguinte texto. Com os estados alternantes há alternâncias de memória e de amnésia, mas durante a amnésia as memórias parecem estar como que esperando para ser reconvocadas por um sinal ou mecanismo próprio. Realmente, as memórias estão todas ali mesmo, cada uma com a personalidade a que pertence. De certa forma, que ainda não se pesquisou adequadamente, continuam vinculadas ao condomínio ou família que compõe a SPM. É preciso lembrar ainda que, a prevalecer o modelo teórico vigente, será preciso imaginar mais uma teoria para explicar por que, ao reassumirem o controle do corpo, as entidades apresentam-se igualmente amnésicas para as atividades que elas próprias desenvolveram durante o espaço de tempo em que deles estiveram afastadas ou desacopladas. Insistimos em lembrar que o doutor não rejeita de todo a possibilidade contida na observação de Sally de que a memória continue a funcionar até mesmo quando dormimos. As coisas ainda se complicarão mais para o modelo teórico quando se descobrir que ela funciona também quando a entidade está desacoplada, ainda que o corpo não esteja em estado de relaxamento que caracteriza o sono fisiológico comum. Aproveito para lembrar que me parece correta a expressão sono fisiológico, de vez que, na dicotomia corpo-espírito, ou corpo/mente, o espírito não precisa de repouso e prossegue em atividade enquanto o organismo descansa. Nesse estado de relativa liberdade, o ser pensa, age, aprende, ensina e se encontra com outras entidades. Dessa atividade, desenvolvida em dimensão que nos escapa aos sentidos habituais, e, principalmente, a metodologia científica até aqui adotada para estudá-la, algumas imagens desconexas, porque fragmentárias, conseguem impressionar os dispositivos do cérebro físico e se apresentarem sob forma do que entendemos por sonho, como, em parte, sugere Sally. Em conclusão às suas observações acerca da memória aí que acabamos de examinar sumariamente, o Dr. Prince entendeu que seria fácil amalgamar, por sugestão, as experiências dissociadas de B1 com as de B4, a fim de que fossem relembradas, por uma e por outra, mas impossível amalgamar as experiências de Sally com qualquer das duas. A observação é pertinente, a meu ver.
Não constitui problema solúvel transferir, por sugestão, via hipnose ou não, as lembranças de uma pessoa para outra. Ou então, não haveria cronistas, contistas e romancistas ou historiadores. Amalgamar, porém, é outra coisa e creio que não se aplica ao contexto sob exame, mesmo conscientes, como estamos, do seu sentido figurado ou metafórico. O termo sugere a produção de uma terceira substância que difere de cada uma das componentes iniciais, o que, de forma alguma, seria o caso da memória. A memória de A não se transforma num terceiro psiquismo, C, somente porque recebeu informações que, antes, estavam contidas na memória de B. Uma equipe de pesquisadores menos dependentes dos modelos teóricos precisaria trabalhar com casos de personalidade múltipla formulando questões hoje consideradas imperguntáveis. É preciso testar hipóteses tidas como ocultistas, conceder às diversas personalidades, não apenas o direito de exporem seus pontos de vista, mas ouvi-las com atenção, sem prejuízo do alertado senso crítico. Em seguida, com o material pesquisado propor correções, ainda que drásticas, e quanto mais drásticas melhor, no obsoleto modelo teórico no uso há mais de século e que ainda se escora na vaga conceituação da histeria. Sally diz, por exemplo, que é um espírito. Que tal examinar esse aspecto, ainda que no cauteloso procedimento do como se? Suponhamos que seja mesmo. Algumas perguntas impõem-se aqui. Por que você acha que é um espírito? Pode demonstrá-lo? Você está geneticamente ligada ao corpo físico da Beauchamp? Ou é apenas uma entidade espiritual que vem isso e vai, interferindo no psiquismo dela, como obsessora ou possessora? Que vínculos anteriores, Susá, existem entre você e as demais personalidades? Existem outras personalidades envolvidas com família que não se manifestam. Além disso, não seria nada difícil fazer em cada uma dessas personalidades, prefiro os termos individualidade ou entidade, uma regressão de memória, via hipnose, a fim de pesquisar as causas imediatas e mais remotas da síndrome e, à vista dos elementos informativos assim colhidos, armar o quadro panorâmico do caso, de modo a orientar a tarefa da conciliação do grupo. Isso equivaleria à cura, a ser obtida naturalmente, por processo semelhante ao da chamada doutrinação, que consiste em convencer as entidades em conflito, que convém a todas um pacto de convivência pacífica. Conquistaríamos de volta ao Dr. Freud e sua Talking Cure, a cura pela conversa. Podemos observar, aliás, que tanto no caso Sibyl como neste da Beauchamp, a chamada cura teria sido conseguida, ou quase, com a técnica da conciliação. E o que veremos no momento próprio. 11. Basta de discussões psicológicas. O outono de 1901, escreve o Dr. Prince, no último capítulo de seu livro, foi ocupado basicamente com as experiências de amalgamento das personalidades desintegradas e a ressurreição da verdadeira pessoa. Mais de 3 anos haviam decorrido desde que ele tomara o caso Beauchamp aos seus cuidados, no início de 1898. A não serem breves interrupções para férias e viagens, o médico manteve-se em contacto praticamente diário com a moça e com as entidades que partilhavam de estranha família. E preciso reiterar, a propósito, que o doutor se concentrava na tarefa da fusão de apenas 2 personalidades, a B1 e a B4, excluindo Sally de suas cogitações. Além de Sally, contudo, parece correto depreender-se que outras entidades faziam parte do pequeno condomínio, o que faz lembrar situação semelhante no caso Félida, relatado pelo Dr. Asan. Certa vez, por exemplo, após hipnotizar a Beauchamp e tentar em vão transformar B4 em BI, por sugestão, ele deixou a paciente adormecida, ou, em suas palavras, a primeira metade delas adormecida, na expectativa de que ela despertaria espontaneamente como B1 ou como B4. 2 horas depois, encontrou à sua espera,
no comando da situação, personalidade inteiramente diversa. Do diálogo então mantido, apurou ele que a nova entidade conhecia ele, Dr. Prince, mas não conseguia identificar-se, por não saber quem era e onde vivia. O médico considerou-a uma nova pessoa e a enquadrou na sua costumeira classificação alfanumérica, como B4D, admitindo, contudo, que ela poderia ser também BA, segundo fosse parte dissociada da B4 ou da B1. Um dia ou dois depois, teve nova oportunidade de conversar com essa entidade, manifestada, segundo ele supõe, a partir da B4A. Ela provou ser personalidade perfeitamente distinta, em verdade, tão diversa das demais, que eu me dispunha a designá-la como B7. Como percebe o leitor, a essa altura, outras personalidades diferentes das três iniciais já se haviam manifestado, BV e B6, pelo menos, e sem contar as que levavam uma segunda letra. A nova entidade não tinha lembrança alguma do que acontecera com B1, B2, B4 ou Sally. De alguma forma, contudo, conhecia o doutor, o que indica que ela estava acompanhando o procedimento médico, ainda que de maneira intermitente. Seu modo de falar, avalia o doutor, sua atitude e maneiras eram individuais e características. Mesmo assim o médico a considera um campo desintegrado de consciência e não uma pessoa, embora haja até adotado esse termo quando pela primeira vez ela surgiu, o que, aliás, costuma ser considerado o nascimento da personalidade. Após essa observação, o autor acrescenta ser altamente provável que, se suas experiências tivessem sido multiplicadas com frequência, ter-se obtido uma personalidade tão individual com a BI. Em outras palavras, o doutor não lhe concedeu as mesmas oportunidades de manifestação e intercâmbio que havia permitido a B4 e a Sally. Entende Haley, ademais, que tais estados representam formas menores ou não desenvolvidas de personalidades. Em nota ao pé da página 474. O autor comenta estudo realizado pelo Dr. Albert Wilson, segundo o qual manifestavam-se em cliente seu 10 personalidades, além da principal, todas consideradas mentes desintegradas com limitadas faculdades. Eu acrescenta. Os vários subcasos obtidos no caso de Miss Beauchamp muito se assemelham ao relatado pelo Dr. Wilson e se houvesse permitido que elas permanecessem e se desenvolvessem, teríamos tido provavelmente outras tantas personalidades com campos de consciência igualmente restritos. Eu não afirmaria tão categoricamente que o terapeuta possa impedir que tais personalidades se manifestem e se integrem na convivência da família. Se algum controle pode ser estabelecido para evitar as manifestações, é algo que teria de ser decidido e administrado do outro lado, ou seja, pelas próprias entidades que compõem o condomínio. É o que se observa no caso Sibyl, bem como em Oxford ou Billy Milligan, nos quais há um síndico investido de autoridade para impor disciplina às entidades, todas elas interessadas na manifestação, ou seja, no controle do corpo físico do hospedeiro. Mesmo tais xerifes espirituais, contudo, nem sempre conseguem manter um mínimo de disciplina na pequena comunidade, que fica sujeita a invasões indesejáveis. O caso Beauchamp não seria exceção à regra, dado que as pessoas afetadas pela problemática da SPM trazem consigo um componente mediúnico, quer queiram ou não o modelo teórico vigente. E como médiuns, usualmente despreparados por ignorarem o que se passa, estão abertos à manifestação de entidades, integrantes ou não do contexto condominial. Em outras palavras, espíritos envolvidos na movimentação da família, ou aqueles que apenas se aproximam e procuram também apossar-se do corpo sem estar vinculados ao grupo de entidades que ali convivem. É o que demonstraram as convincentes experiências do Dr. Carlo Wickland, como vimos. Em texto que infelizmente o Dr. Prince excluiu do livro, uma dessas entidades escreveu uma análise de sua atitude mental quando acoplada à B4.
A partir de certo ponto, contudo, Sally interferiu, tornando a escrita legível e acrescentou: não admito mais exposições de natureza psicológica nesta família. Era temperamental a moça e tinha lá suas razões. Talvez suspeitasse de que se a coisa se tornasse clara demais, suas chances de aparecer tenderiam a zero. Não é difícil interpretar as motivações do Dr. Prince, ainda que não expressas. Se fundir duas personalidades constituía problema de tamanho, vulto e complexidade, o que dizer da tarefa de amalgamar 10 ou 12 entidades tão diferenciadas umas das outras? Veremos, mais adiante, como agiu a doutora Cornelia Wilbur, no caso Sibyl. 12. Em busca da verdadeira Miss Beauchamp. Dizíamos, contudo, que no outono de 1901 o doutor passou a trabalhar intensamente na tarefa de amalgamar as duas personalidades B1 e B4. Esperava, com isso, obter a verdadeira Miss Beauchamp. A tentativa anterior havia sido frustrada pela tenaz obstrução por parte da B4, como pudemos observar, que, de forma alguma, desejava tornar-se alguém semelhante a B1, se é que isso fosse mesmo possível. Nesse ínterim, a B4 assumiu a liderança, depois de encurralar Sally em algum canto do psiquismo, bloqueando-lhe as manifestações. Após um tumultuado período, B4 mostrou-se convicta de que não tinha condições para dirigir seus próprios assuntos e não conseguira adquirir suficiente humildade para aceitar as instruções do Dr. Prince, no seu afã de estabelecer a paz na família. Ao retomar, pois, suas tentativas de fusão, transferindo pacientemente as lembranças de uma para outra e vice-versa, o Dr. Prince obteve uma personalidade que parecia ser a combinação da B1 com a B4. Mas não é bem isso que ocorre, segundo se lê do próprio Dr. Prince, que assim escreve. Tinha ela, a nova personalidade, as memórias de ambas, mas nas primeiras experiências, era quase sempre, em caráter, mais A4 do que A1, ou vice-versa. Em outras palavras, a despeito da síntese das memórias, ela era um ou A4, ainda que distintamente modificadas. Não se caracterizara, portanto, a tão desejada fusão. A personalidade resultante era instável, manifestava-se infrequentemente, mostrava-se incerta e cheia de caprichos. Mesmo assim, o doutor se declara satisfeito com os resultados parciais, pois, a seu ver, conseguira demonstrar que a fusão, pelo menos das memórias, era possível. Respeitemos sua opinião. Reconhece, contudo, que era preciso descobrir um método que produzisse resultados permanentes, dos quais emergisse uma personalidade dominante consolidada, estável, consciente e responsável. Um século depois, este continua sendo o sonho alquímico da pedra filosofal, no campo da psiquiatria. Após um episódio no qual a B4 teve, no dizer do doutor, uma alucinação, vir atrás de si uma pessoa invisível ao doutor e se mostrou muito perturbada com a vidência. O médico submeteu a anestesia com éter e a transformou em B2, ou seja, convocou, para falar com ele, a entidade que colocara no seu quadro alfanumérico sob o código B2. A essa entidade que considerava acertadamente, a meu ver, a alma da Beauchamp, ele determinou, por sugestão hipnótica, que ela, BU, despertasse na posse de todas as suas lembranças. Prossegue o relato dizendo que a personalidade resultante não era B1 nem a B4, mas parecia uma harmoniosa combinação das duas. Com isso, reativou-se, no médico, a esperança de haver chegado, afinal, a verdadeira Beauchamp, cuja imagem fugidia vinha perseguindo durante todos aqueles anos. Restava testar a nova personalidade, ou melhor, a personalidade que ele supunha refundida. A julgar-se pelo funcionamento da memória, tudo estava bem, pois a ressuscitada lembrava-se de tudo quanto havia acontecido com a B1 e mais o que ocorrera com a B4. Estranhamente,
Porém, não se recordava de nada que houvesse ocorrido durante os períodos em que Sally estivera no comando do corpo. Sally continuava, pois, sendo o enigma impenetrável da família, uma espécie de corpo estranho, vigilante e atuante. O objetivo do Dr. daí em diante é o de consolidar a fusão e estabilizar a personalidade então obtida, que se mostrava hesitante e pouco interessada em assumir o comando permanente do corpo físico. A hipótese formulada pelo Dr. Prince, contudo, não se confirmou na experiência. Achava ele que a B2 seria a personalidade original adormecida, bastando despertá-la para trazê-la de volta à vida. Daí ter caracterizado a operação como uma ressurreição. Numa tentativa de aclarar esse obscuro território de especulações que a prática ia rejeitando, o Dr. Prince colocou a nova Belchamp em transe hipnótico. Manifestou-se, primeiro, a entidade que classificara como B4A, ou seja, a alma da B4I, em seguida, a B2, que seria a alma da própria Belchamp. Por último, o doutor convoca Sally, que justificou sua demora em manifestar-se com dificuldades que se haviam criado para que ela conseguisse assumir o corpo físico. Queixava-se de estar toda espremida ou encurralada, praticamente sem autonomia. Seu esclarecimento é revelador. Ela entende perfeitamente que, se a nova entidade híbrida, que ela considera uma coisa, conseguisse manter-se em estado de equilíbrio e sanidade, então, ela, Sally, não poderia mais manifestar-se e teria de voltar para o lugar de onde viera, o que, aliás, não esclarece. Segundo ela, em declaração que o Dr. Prince considera uma confissão, a nova entidade que então se manifestava, ainda que incerta e instável, era, de fato, a verdadeira Miss Belchamp e mais, que a B2 era a Belchamp de olhos fechados, ou seja, em transe hipnótico. Primeiramente, é oportuno observar que nos momentos em que precisava de esclarecimento que lhe permitisse melhor avaliação da situação, vemos que o Dr. Prince, em numerosas oportunidades, deseja conhecer a opinião de Sally. É curioso verificar que, embora insistindo em dizer que essa personalidade era apenas uma criança inconsequente e mero fragmento subconsciente da Belchamp, é a ela que lhe recorre e é na sua opinião que ele confia. Em segundo lugar, ante o quadro esboçado por Sally, na sua confissão, não me sentiria eu autorizado a concluir que a nova entidade fosse a resultante da fusão de B1 com a B4. A despeito da escassez de dados concretos, pois as perguntas adequadas ao esclarecimento da matéria não foram e nem seriam, jamais, formuladas pelo Dr. Prince. O que se pode deduzir do esquema apresentado por Sally é que a entidade manifestante seria, de fato, a verdadeira Belchamp, como assegura Sally e não uma terceira entidade resultante da fusão, como considera o doutor. Seria essa a individualidade sufocada, mantida nos porões do condomínio que até aquele momento não conseguira manifestar-se. Em outras palavras, ela seria a dona do corpo, até então campo de disputa de várias entidades estranhas e invasoras. O que, aliás, seria condição semelhante à que a própria Sally estava agora experimentando, ao queixar-se das dificuldades que experimentava em assumir o corpo e da exiguidade do espaço que lhe era concedido no condomínio. Situações semelhantes, se não idênticas, ocorrem com Eve, com Oxford e com Billy Milligan, nos quais as personalidades nucleares, presumivelmente as donas do corpo, permanecem como que aprisionadas e mantidas sob hipnose por largo período de tempo, enquanto as demais entidades manipulam à vontade o corpo físico de que se apoderaram. Henry Oxworth esteve mergulhado nessa condição sonambúlica durante 40 anos. Billy Milligan, embora autorizado a emergir eventualmente, era forçado à marginalização, por imposição dos síndicos, a fim de que não se suicidasse, inutilizando o corpo físico em que todos estavam interessados. Seja como for, a Belchamp verdadeira, que, nesta hipótese teria ficado o tempo todo esquisite,
espremida, pelas outras, conservar a consciência do que se passava à sua volta e, por isso, tinha tanto as lembranças da B1 quanto as da B4. Segue-se que não apenas a B4 seria uma entidade invasora e possessora, mas também a B1, que vinha sendo considerada a verdadeira Beauchamp. A personalidade que o doutor conseguira alcançar com a hipnose seria, portanto, a individualidade, o espírito, da verdadeira Beauchamp, que, não obstante, não se manifestara, a não ser que tenha passado por uma das diversas personalidades, sem haver sido detectada. Infelizmente, temos aqui de trabalhar com hipóteses especulativas, ainda que compatíveis com a realidade espiritual subjacente que o modelo teórico jamais levou em conta na armação de seus parâmetros. Por isso, conclui-se ali que, se a B2 abrisse os olhos, equivalente, na sua linguagem, a assumir o corpo e manifestar-se cá fora traço, teríamos a verdadeira Beauchamp. Ela deve saber o que diz, dado que demonstrou ter consciência do que se passou no âmbito daquele corpo desde que a menina nasceu. Talvez até antes disso. O doutor pondera, então, com Sally, que já tentara o processo de despertar a B2, na esperança de que ela se revelasse a verdadeira Beauchamp, mas a experiência falhara. Em vez de normal, ela se apresenta em estado de desintegração mental, como que alienada, baratinada e vítima de alucinações. Ao ouvir isso, informa o doutor, Sally riu-se e um malicioso olhar estampou-se na sua face. Ou seja, a maquiavélica menina criara a confusão, a fim de que a personalidade real não emergisse em plena forma, o que significaria o fim dela, Sally. Ela acaba confessando, bem-humorada, que ela é que provocara os fenômenos da suposta alucinação e alienação, certamente mostrando-se a visão psíquica da entidade, mas invisível, como sempre, a visão comum do doutor. Na tentativa seguinte, B2 abriu os olhos, e novamente o doutor se sentiu perante a verdadeira Beauchamp, pessoa tão diferente da B1 e da B4, tão natural, controlada e livre de qualquer sinal de anormalidade, que não me deixou dúvida de que tínhamos, de novo, a verdadeira Miss Beauchamp. A experiência de mandar despertar a B2 e obter a verdadeira Beauchamp podia ser repetida sempre que a família estivesse em paz. Em clima de distúrbio, isso se tornava impraticável. Mas não apenas isso. A suposta verdadeira Miss Beauchamp continuava instável e, aparentemente, nada interessada em assumir o corpo físico, manifestando-se apenas eventualmente. O doutor informa que, após alguns minutos ou horas, ela voltava a desintegrar-se, ou seja, abandonava os controles e o corpo revertia a posse de B1 ou de B4. Supõe o doutor que a estabilidade e continuidade da verdadeira Beauchamp somente seriam possíveis caso as circunstâncias da vida dela pudessem ser adaptadas ao seu modo de ser, em lugar de precisar a paciente adaptar-se a elas. Jamais teria, contudo, oportunidade e condições de testar essa hipótese. Entendia ele, portanto, que, sob condições adequadas e tranquilas de vida, sem choques, conflitos e perturbações emocionais, a verdadeira Beauchamp poderia tornar-se a inquilina única e permanente do corpo, ou, pelo menos, controlar com segurança sua utilização. E até possível isso, de vez que as situações estressantes tendem a disparar, em pessoas mais frágeis, mecanismos de fuga. Abandonado o corpo, não falta quem dele deseje tomar conta. A teoria vê as coisas de modo diferente, imaginando que carências e frustrações é que acabam suscitando personalidades adicionais. Se, por exemplo, a mulher tem em si mesma um componente masculino reprimido, seu psiquismo suscitaria a eclosão de personalidade artificial com características psicológicas masculinas, ou, vice-versa. Produziria uma personalidade feminina no psiquismo de um homem sexualmente reprimido em sua feminilidade latente. Não é isso que vemos, contudo,
No caso Belli e Milligan, como ainda teremos oportunidade de examinar em outros casos. Embora o modelo teórico clássico não aceite, o que acontece é que a pessoa vitimada pela síndrome da personalidade múltipla dispõe de componente mediúnico que não aprendeu a controlar e acaba assediada por personalidades invasoras. São essas as indicações colhidas nos estudos pioneiros do Dr. Carlo Icklandi que um dia serão comprovados em toda a sua amplitude. 13. Fusão ou convivência pacífica. Não é necessário grande esforço de argumentação, porém, para contestar a hipótese da refusão das personalidades. O próprio Dr. Prince deixa entrever no seu texto que não foi isso que conseguiu. Somos levados a ficar com a informação de Sally, segundo a qual se depreende que a verdadeira personalidade da Beauchamp esteve como que soterrada ou encurralada durante anos a fio, enquanto as invasoras manipulavam seu corpo físico. Ela não se revela, aliás, muito interessada em assumir as tribulações da vida. Sally, por sua vez, preferia esse estado de coisas um tanto confusas, a fim de que tivesse mais chances de escapar de sua prisão psíquica e assumir o corpo eventualmente, ou, de preferência, definitivamente. Aí por volta de dezembro de 1904, segundo informa o Dr. Prince, a pobre B1 só havia sido detectada em poucas e brevíssimas oportunidades no decorrer dos 2 últimos anos. Quanto a B4, quando aparece, não demonstra consciência alguma de si mesma, o que está em contradição com observações posteriores. Os períodos em que a verdadeira Beauchamp está no controle do corpo, suscitam lapsos correspondentes na memória de cada uma das outras, o que indica, com veemência, que a entidade tida como a verdadeira Beauchamp não é a B1 nem a B4, o que o doutor reconhece. E mais, o surgimento eventual de uma ou outra, mesmo a espaços mais ou menos largos, demonstra que não houve fusão alguma. Cada uma delas continua sua existência autônoma, como antes. É uma pena que não tenham sido questionadas sobre o que ocorre no período em que não estão na posse do corpo. O Dr. Prince admite, com exemplar honestidade e até humildade, que não dispõe de nenhuma teoria aceitável que consiga explicar os lapsos de memória. Ao escrever algumas notas suplementares, em 1904, anos após a suposta fusão das personalidades, ele declara que frequentemente está com a B4 que ainda se desintegra para ceder espaço a Sally, tudo como sempre foi. Segundo o doutor, a B4 mostra-se mais sábia, menos agressiva e mais pronta a aceitar o inevitável de uma existência fragmentária e a conviver com tais limitações. O que significa dizer que ela também não foi refundida na verdadeira Beauchamp. Ao contrário, mantém intactas sua individualidade e sua autonomia, ainda que sem muita possibilidade de manifestar-se livremente, como antes. O mesmo acontece com Sally, que também teria amadurecido, mostrando-se mais acomodada à situação. As pessoas não ficam sempre na mesma idade, ensina ela, para significar que se tornou mais razoável. Confessa mesmo ter consciência de haver cometido alguns erros e de ter estado equivocada em muitos aspectos, além de se sentir mais responsável agora. Explicitamente feliz, anuncia o Dr. Prince, notável fenômeno ocorrido depois do que chama a transformação da B1 ou da B4, na verdadeira Beauchamp, o súbito desaparecimento do estado de neurastenia. Ficamos com o direito de concluir que o novo clima psíquico que se estabeleceu no condomínio que resultou na cura da neurastenia, deve-se à pacificação da pequena comunidade, ou seja, da família. O corpo ficou entregue a uma entidade mais equilibrada, a B1 praticamente desapareceu, com todas as suas neuroses e males psicossomáticos. A B4 revela-se mais amadurecida e serenada e até Sally alcançou louvável estado de equilíbrio emocional e responsabilidade. Em nova nota, acrescida ao livro em 1905, o Dr. Prince informa que continua tudo em paz, na família.
A verdadeira Beauchamp está no controle da situação, embora ainda sujeita a lapsos de dissociação, suscitados por doenças orgânicas ou diferentes tipos de tensão. Sente-se mais forte, ainda que, de tempos em tempos, necessite de um reforço.